Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde dessa quinta-feira, 25 de agosto, agora na Espanha, 20 horas e 20 minutos, no Brasil, 15 e 20 da tarde. Gente, a BTC desenhou mais um candle comprador aqui no Heikin Nash no diário. Vou até aumentar aqui para a gente ver. Voltamos de volta para dentro do canal de Keltner. A gente estava basicamente transitando por fora, por baixo do canal, mas escalando de baixo para cima a aresta inferior dessa grande figura triangular de acumulação que a gente está desenhando. Agora é bem provável que a gente vá para estressar a aresta superior dessa figura triangular de acumulação, ali acima de 24 mil dólares. E aí a gente fica pipocando aqui para em algum momento a gente explodir de forma ascendente para buscar essa acumulação aqui no patamar de 30 mil dólares. Na nossa banda de VWAP mensal, ficou bonito, porque a gente estava desenhando aqui uma figura triangular, ó. E agora a gente está ameaçando romper esse triângulo para cima e devolver a BTC para a força gravitacional da VWAP mensal, que exerce força gravitacional sugando o preço. Vocês vejam que o preço fica um tempo longe da VWAP mensal, volta, sobe, volta, sobe, encosta, volta, sobe, volta. Agora a gente desceu muito e a gente vai voltar em direção à VWAP mensal. A mesma coisa acontece com a VWAP anual, que é essa linha verde aqui no patamar próximo de 30 mil dólares. A gente pode até se afastar durante bastante tempo. Vocês vejam que o último afastamento descendente, a gente ficou 74 candles de um dia aqui afastado da VWAP anual. O último ascendente ficamos 64 candles afastados da VWAP anual. Foi um afastamento ascendente. E esse afastamento descendente já está, em termos de longevidade, batendo um recorde aqui. Já estamos no candle de número 127, 127º candle de afastamento da VWAP anual. A BTC não fica muito tempo afastada da VWAP anual. Está mais do que na hora de voltar para o patamar ali de 30 mil. Esse longo afastamento aqui, que só foi interrompido quando houve a virada da VWAP, durou 244, mas não é normal. Normalmente, um afastamento médio fica entre 40 e 60 candles de um dia. Já estamos a mais de 120... Amanhã vai fazer 128 dias de afastamento da VWAP anual, ou seja, está mais do que na hora de buscar a VWAP anual. E no intraday a BTC foi didática, os sinais hoje fecharam com uma extrema rapidez. Esgarçamos a upper, voltou para a VWAP, esgarçamos a upper, voltou para a VWAP. Aqui agora a gente deu um beijinho na lower, está voltando para a VWAP. Enfim, a BTC está literalmente didática. Os assinantes da sala lucraram hoje com os sinais. E na seara fática, a indústria de derivativos cripto espera uma regulamentação severa. E alguns analistas dão conta de que essa regulamentação pode favorecer a BTC retornar para o patamar ali do all-time high, acima de 65 mil dólares, justamente porque essas agulhadas que a BTC dá bizarras, tanto para cima quanto para baixo, tem uma relação direta com o altíssimo nível de alavancagem de operações em derivativos cripto, principalmente esses contratos perpétuos de futuros contra a BTC e a ETH, onde não há qualquer regulamentação em praticamente todas as jurisdições do planeta, e os usuários às vezes alavancam até mais de 100 vezes, promovendo uma liquidação em série, em cascata, dando essas agulhadas bizarras que só se vê no mundo cripto. No mercado financeiro tradicional, altamente regulamentado, com circuit break e papapá, é difícil a gente ver uma movimentação tão violenta quanto essa que a gente vê no mundo cripto. E a Coinbase está lançando um ativo sintético ancorado na ETH estaqueada na Beacon Chain, antes mesmo do lançamento da ETH 2.0, que vai ser a Ethereum Merge. Ou seja, nada mais do que essa Coinbase ETH, cuja sigla vai ser CBETH,
nada mais é do que um recibo de depósito de Ethers estaqueados na Beacon Chain, que quando houver, que depois da fusão dos dois consensos e depois da implementação da Difficulty Bomb, a bomba de dificuldade, vai se transformar na ETH estaqueada na rede Ethereum Merge, que vai ser a ETH 2.0. Por enquanto, quem quiser estaquear ETH tem que ter 32 ETHs e mandar para um smart contract ali da Beacon Chain. Quem não tem as 32 ETHs pode fazer através da Lido Finance ou agora através desse ativo sintético de ETH estaqueada pela Coinbase. E as autoridades de Singapura iniciaram uma investigação contra a Three Arrow Capital, que faliu. Enfim, essa onda de falências em razão dessa mega corretiva do mundo cripto ainda está rendendo muito. Vamos ver como vai se desdobrar essa investigação. E o Putin ordena o recrutamento de 137 mil soldados à medida que a guerra contra a Ucrânia se arrasta. O decreto presidencial eleva o total da tropa russa para 1,15 milhão de soldados. Enfim, gente, esse negócio vai render muito ainda. O perdão do Joe Biden aos empréstimos estudantis é inconstitucional, mas quem irá contestar? E tem um artigo duro hoje no Wall Street Journal dando conta de que isso foi um tapa na cara de quem deu sangue para pagar esses empréstimos, e agora vem o Joe Biden e perdoa esses empréstimos. É bem provável que isso acabe na Suprema Corte para que ela faça um escrutínio acerca da constitucionalidade disso. Enfim, isso é a prova cabal da latinização da economia norte-americana. No Brasil é muito comum a gente ver empresários que esperam vir um refis, esperam vir uma anistia, principalmente em PTU de interior, que às vezes vem umas anistias malucas. E é isso que os Estados Unidos agora estão virando, agora com essa anistia de quase 1 trilhão, e que o Wall Street Journal está dizendo que é um tapa na cara de quem deu sangue para pagar esses empréstimos de maneira correta, e agora vem o Biden e perdoa tudo. Isso não tem relação com a cultura norte-americana, gente. E o Fed, por meio da presidente do Federal Reserve Regional do Kansas City, lembrando que o Fed é um conjunto de diretores de bancos centrais regionais, e a partir desse board, dessa mesa que o comitê toma as decisões, o Fed, a presidente do Fed do Kansas City foi entrevistada, a Esther George, e afirmou que ela não sabe dizer se o aumento vai ser de 0,5 ponto percentual ou de 0,75%, mas ela diz que há sinais claros de desaceleração da atividade econômica e arrefecimento da pressão inflacionária. Então, eventualmente, isso aqui pode ser uma sinalização do que vai ser o pronunciamento do Jerome Powell em Jackson Hole amanhã, dia 26. O mundo financeiro aguarda esse pronunciamento. Os mercados estão meio que mornos, esperando o pronunciamento na bucólica Jackson Hole, que é uma cidade do Wyoming. Wyoming é como se fosse Mato Grosso do Sul, é um estado rural que anualmente cedia esse encontro com mais de 100 economistas. Enfim, vamos ver como vai sair o discurso hawkish ou dovish do Jerome Powell. Gente, o mundo está virado num barril de pólvora. O Putin aumentando as suas tropas em mais de 10%, indo para 1.150.000 soldados, esse mega recrutamento de 137 mil soldados. Ou seja, isso está cheirando a um ensaio de uma terceira guerra mundial. E nesse cenário Mad Max apocalíptico, eu ouso afirmar que a BTC está acumulando de forma resiliente em direção ao nosso alvo mais imediato, que é esse patamar aqui de 30 mil dólares. Tá bom, pessoal? Fiquem com Deus. Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. E quem quiser sugerir alguma análise, é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, fiquem com Deus. Até amanhã.